Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz? Então, estamos aqui mais um estudo do Logos, né? Para nós conversarmos um pouquinho. Hoje o papo é comigo novamente. Olha só que interessante, né? Hoje eu quero falar com você um pouquinho. A gente tem conversado um pouco a respeito dessa questão do Espírito Santo. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre um versículo bíblico e eu quero passar por ele e me focar na última parte dele, que é a parte que tem a ver com o Espírito Santo. Então eu quero te convidar para 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 14. E obviamente aí, enquanto você procura aí, eu quero desafiar você a curtir aí o nosso canal do Logos, a compartilhar o nosso canal, a se inscrever no nosso canal do Logos. Este é um canal oficial do nosso Ministério de Ensino. Nós queremos fazer disso uma plataforma abençoadora, né, para a vida de muitas pessoas ao longo do tempo. Então, se inscreva, curta, compartilha, comenta, vai lá e, interaja, faça parte de algo que a gente está construindo. 2 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 14, ele diz o seguinte para a gente: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Este é um texto usado durante décadas e séculos, né, milênios, como um versículo da bênção apostólica. Nós chamamos ele de bênção apostólica, né, por causa da função, né, do apóstolo Paulo na história da igreja. E esse versículo, que é tido como uma bênção apostólica, ele também é uma síntese poderosa, né, da Trindade em ação na vida do cristão. Nesse versículo, nós encontramos 3 pilares fundamentais da nossa fé e da nossa caminhada. O primeiro, a graça de Jesus, né? Maravilhosa graça de Jesus, tantos hinos cantados ao longo da história, né? Maravilhosa graça, hinos que muitos de vocês não conhecem, né? E talvez os mais antigos aí, ou que vieram de outros movimentos, vão conhecer. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Esse é a tríade, né? Os pilares da bênção apostólica. E hoje eu quero caminhar com você em cima desses 3 pilares, né? Mas eu quero tentar deixar uma parte maior para falar do último pilar, que é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Bom, a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, ela não é um mérito ou um benefício ou um beneplácito apenas do Novo Testamento. Ilude-se ou engana-se quem pensa que a graça do Senhor Jesus ela está apenas no Novo Testamento. Não é verdade. Nós encontramos a graça do Senhor Jesus em diversas ações e momentos ao longo de toda a trajetória da humanidade. Basta nós nos lembrarmos da graça do Senhor sendo aplicada lá no Jardim do Éden já, a graça sendo aplicada ao longo do tempo, né? Pessoas que deveriam morrer, que não morreram, pessoas que estavam com uma palavra determinada, por exemplo, né? Ninguém podia comer os pães da preposição, se comesse deveriam morrer. Davi e os seus soldados comeram e não morreram. Pessoas que pecaram contra o Senhor e não morreram no Antigo Testamento, né? A Bíblia diz que eles deveriam, né, morrer, né?
cometesse pecado como Davi cometeu, de adultério, deveria morrer e não morreu. Então a graça ela está sendo derramada ao longo de toda a história da Bíblia, né? Mas a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 53, versículo de número 5, diz assim: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Esse versículo bíblico ele fala, né, de uma antecipação profética da obra graciosa de Cristo Jesus sobre a nossa vida. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E o texto diz, isso não vem por meio de obras ou por meio de vós, né, para que ninguém se glorie. No Evangelho que escreveu João, capítulo 1, versículo 17, a palavra diz: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a graça, ela está espalhada ao longo da palavra de Deus como um todo, e esse versículo bíblico, essa bênção apostólica do apóstolo Paulo para nós, ela trata desses três pilares. Então nós estamos tratando aqui sobre esse primeiro pilar. Bom, a graça ela é chamada, né, traduzida aqui para a nossa linguagem, né, talvez a melhor linguagem que foi colocada até então, não sei se é a melhor, mas é a linguagem mais usada. A graça ela é um favor imerecido, ela é a porta de entrada para a salvação e para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não conquistamos a graça não é uma conquista de ninguém, querido. A graça ela é apenas recebida pela fé. Não tem como você conquistar a graça, porque ela é um favor imerecido, então não tem conquista, não tem mérito, não tem nada que você possa fazer, a não ser você decidir receber a graça de Cristo Jesus através da fé. E Jesus, ele é a personificação dessa graça. Ele é esse personagem, ele é a materialização, ele é a essência da graça, né? E ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça. Então a graça, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né? Então a graça, assim, só uma pincelada sobre a graça para você neste estudo, para que você pudesse ter um pouquinho de entendimento sobre isso, porque meu foco vai ser lá no último pilar, que é sobre a questão da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Bom, o segundo pilar é o amor de Deus, né? O amor de Deus está espalhado também pela Bíblia o tempo todo. Basta nós olharmos de novo para o Éden, né? Adão e Eva, o que eles fizeram, os pecados que cometeram e como que as coisas foram se resolvendo. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, diz que Deus escolhe Israel por amor e não por mérito, né? Israel não foi escolhido porque eles mereciam alguma coisa. Basta você olhar, né, sobre que base Deus funda, né? Deus começa esse negócio de ter uma nação, né? Depois lá do pecado de Adão, depois vai vindo a história aí, Noé, e vem, a gente vai chegar lá em Abraão, depois em Jacó, que é o enganador e que vai ser então mudado seu nome para Israel. É sobre essa base tão complexa que o Senhor vai derramar o seu amor. Em Salmos de número 103, versículo 13 e 14, né, o salmista ele diz assim, que como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de nós. Então o amor do Pai está derramado ao longo da história, de toda a trajetória bíblica. E no Novo Testamento nós encontramos então João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto, Deus amou demais, Deus amou pra caramba, né? E por isso ele deu seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores.
né? O amor do Pai, ele é eterno, é incondicional, é redentor. Esse amor se revela em toda a criação, querido, na aliança com Israel, e se consuma em Cristo Jesus. Nós somos chamados a viver em segurança nesse amor, como diz Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nós somos chamados a viver em segurança nesse amor de Deus. Nesse amor, lá o apóstolo João também escreve, nesse amor não há medo, né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu então caminho aqui nesse momento para o último pilar dessa minha breve reflexão com você no nosso estudo do Logos hoje, a comunhão do Espírito Santo. Repetindo o texto, né? A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Lá no Velho Testamento, em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 ao 27, diz assim, ó: eu porei meu espírito em vocês. E essa é uma promessa de uma nova comunhão espiritual. Lembra-se que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era derramado especificamente sobre pessoas de forma muito específica, muito pontual. E a palavra do Senhor, o Senhor vai estendendo essa promessa, vai ampliando essa promessa. E lá em Joel diz que, ó, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí nós chegamos lá em Atos dos Apóstolos, né? E então esse espírito é derramado sobre todas as pessoas. É uma promessa de uma nova comunhão espiritual. No Novo Testamento, ainda em Atos capítulo 2, né, versículo 1 ao 4, o Espírito é derramado sobre a igreja, vento impetuoso veio sobre eles naquele lugar, línguas repartidas como que de fogo sobre eles. Então o Espírito foi derramado e eles começaram a falar em novas línguas e o negócio foi extraordinário. Em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16, a Bíblia diz que o Espírito nos guia e testifica que somos filhos de Deus. Lá em Gálatas 5, 16 e versículo 22 ao 25, a palavra diz que o Espírito, essa comunhão com o Espírito, vai produzir uma vida no Espírito que produz fruto e santidade, santidade. Bom, a comunhão com o Espírito é relacional, ela é ativa. Ela não é apenas um sentimento, é uma vida dirigida e moldada por Ele. Ele consola, Ele ensina, Ele dirige, Ele convence, Ele fortalece. Então assim, para a gente caminhar focado nessa questão da comunhão do Espírito, então nós poderíamos declararmos aqui que a comunhão com o Espírito nos leva a uma vida de intimidade. Se a graça nos traz salvação, o amor nos dá identidade e segurança, mas é a comunhão com o Espírito que nos sustenta diariamente na fé, na santidade e no propósito. Não tem como você viver no propósito, não tem como você viver na santidade, não tem como você viver na fé diariamente se você não aprender de que a comunhão com o Espírito ela é necessária. E para isso nós precisamos lembrar de que a palavra do Senhor diz que é para nós não deixarmos os nossos corações serem endurecidos. A Bíblia diz assim, ó: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais no deserto. O Espírito Santo, ele fala e ele deseja comunhão conosco, ele deseja transformar a nossa vida, moldar a nossa vida, guiar a nossa vida. E ele não deseja apenas ter de vez em quando um encontro casual com a gente, ele deseja que nós tenhamos relacionamento diário com ele. A palavra do Senhor diz que essa questão da comunhão com o Espírito, da intensidade com o Espírito, é uma coisa que cabe a mim e cabe a você, querido. Porque a palavra do Senhor diz assim em Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Querido, não tem como, o Espírito Santo não vai fazer uma invasão na sua vida, ele não vai tomar a sua vida de assalto como outros poderes fariam. O Espírito Santo de Deus, ele quer que você se deixe,
que você permita, que você convide, que você traga para a sua vida esse encher do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos lembrar de que a ideia é que o Espírito Santo, ele se torne o nosso companheiro de jornada, ele se torne aquele que nos acompanha em toda a trajetória da nossa vida. Eu gosto muito da história de algumas pessoas e eu quero mencionar aqui para vocês um líder extraordinário que recentemente faleceu, mas que é desse nosso tempo, né? Ou pelo menos aí das últimas décadas, né? Que é o Paul Yong-Cho. Depois o seu nome acabou sendo mudado para David Yong-Cho, não me lembro agora todos os motivos pelos quais ele mudou, mas ele escreveu diversos livros, né? E um deles foi esse, A Quarta Dimensão, que é um livro fantástico e que vale a pena você ler. E ele também escreveu sobre o Espírito Santo, meu fiel companheiro, meu companheiro de jornada. E eu quero compartilhar algumas coisas com você neste estudo do Logos. E eu quero então comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Por que eu devo ter comunhão com o Espírito Santo? Por que eu devo ter essa comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não deve ser subestimado, querido. Ele precisa estar no controle das situações. O Espírito Santo precisa fazer parte da nossa jornada de oração. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda e nos ensina como orar, porque nós não sabemos como orar. Sabe, queridos, muitas coisas que nós não vivemos é porque nós não sabemos nem como orarmos. O ministério do pastor David Yong-Cho, ele começou muito tempo atrás, né? Logo depois que ele fez a faculdade de teologia da Assembleia de Deus, lá há muito tempo atrás, lá na Coreia, né? E ele então, ele reconhece de que ele orava no sentido de adquirir mais experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus tomou a vida desse homem, queridos, de forma muito extraordinária. Esse homem é um homem que vale a pena você estudar a vida dele, o quanto esse homem relacionou-se com o Espírito Santo e o quanto esse homem tinha de experiência para contar para a gente a respeito disso. E eu desafio você a ler o livro dele, Quarta Dimensão. Mas eu quero caminhar sobre essa parte final do versículo que diz, né, que é a comunhão do Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo, por quê? Por que o apóstolo Paulo nos desafia a ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus? Por que ele insiste nisso com a gente no final da sua bênção apostólica? Comunhão significa comunicar-se com alguém, viajar juntos, transportar-se junto, né? Ter uma jornada juntos com alguém. Agora você imagina, né? Imagina nesse ambiente, né, que nós vivemos, que é um ambiente global, você caminhar com alguém por todos os lugares aonde você for, querido. A comunhão com o Espírito Santo de Deus é um viajar diário. Ele é constante, precisa ser um companheirismo diário. E o Espírito Santo, ele é o maior interessado no seu bem-estar espiritual. À medida que a medida de nossa fé está na proporção direta de nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mediante esta comunhão, recebemos bênçãos espirituais e lhe falamos dos nossos sinceros desejos. Embora a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus sejam imensuravelmente abundantes no céu, eles são inúteis para nós se não nos alcançarem. De modo semelhante, embora tenhamos o coração cheio de bons desejos, se o Consolador não nos ajudar a comungar com Deus pela oração, não podemos orar como convém. A palavra diz que nós devemos aprender a orar. A Bíblia é clara
A Bíblia é clara na confirmação desse fato. Lá em 2 Tessalonicenses 3:5 diz assim: ora, o Senhor encaminha os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nesse versículo, o Senhor refere-se à terceira pessoa da Trindade, visto ser ela quem nos conduz ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ou seja, a esperar com paciência por Cristo Jesus. A Bíblia também nos ensina com clareza de que o Espírito Santo nos assiste na nossa oração. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. O versículo 20 da carta de Judas também ressalta o lugar do Espírito em nossa vida de oração. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Querido, sua oração, ela não pode ser uma reza, ela não pode ser uma oração apenas racional. A oração, ela não pode ser apenas racional, ela precisa ser uma oração no Espírito Santo. O Espírito nos ajuda, né? A palavra diz, o Espírito nos ajuda, porque nós não sabemos, né? Da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo nos ajuda no quê? A orarmos no Espírito o tempo todo. A palavra usada por Paulo em sua bênção apostólica aos Coríntios, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, tem implicações profundas, porque a palavra grega tem dois significados importantes. Primeira dela, o primeiro significado desta palavra, comunhão, que está descrita na bênção apostólica, é companheirismo. O primeiro significado refere-se ao companheirismo na base de íntima amizade. Sem companheirismo com o Espírito Santo, não pode haver vida espiritual. Não há como, querido, não tem como. Sem companheirismo com o Espírito Santo não pode haver vida espiritual. Não há fé com poder e vitória. A igreja era abundante em oração fervorosa, em paixão transbordante, em rica vitalidade e ação de graças. Ela jorrava como uma fonte o resultado do seu companheirismo com o Consolador. Porque os cristãos atuais não aceitam meras formalidades exteriores da religião, cerimônias de adorações áridas, ou veem a igreja como um lugar de encontros sociais. Nós estamos nos contentando com isso apenas. Nós estamos transformando a igreja do Senhor num lugar de religiosidade, de encontros sociais. Este vazio tem deixado muitas pessoas cansadas deste cristianismo e de sua forma de piedade. As pessoas têm se desiludido, porque a igreja perdeu sua vida espiritual. Nós precisamos resgatar a vida espiritual da igreja. Por isso o apóstolo Paulo, ele termina dizendo a comunhão com o Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém, amém e amém. John Mackay, ex-deão da Faculdade Teológica da Universidade de Princeton e do Seminário Teológico da Aliança Presbiteriana, disse numa reunião: é melhor que nos aproximemos da religião com sentimentos naturais do que irmos a ela com formas estéticas e metódicas carentes de poder dinâmico. Um dos mais importantes problemas que a igreja enfrenta hoje é que ela considera correto expressar os segmentos em todos os campos, exceto na religião. A igreja presente necessita prover algo que inflame todas as paixões humanas. Nós precisamos estar tão cheios do Espírito que nós contaminemos, e eu quero usar essa expressão, que nós contaminemos todos os ambientes. Todos os ambientes precisam ser contaminados pela paixão do Senhor Jesus. A igreja presente necessita prover algo que inflame todas as paixões humanas. A partir do momento em que a igreja esteja programada
e personalizada por completo, ela se torna meramente um memorial fúnebre de Deus em vez da instituição viva do poder de Deus. Qual é a solução do problema que é destacado? Fervoroso companheirismo com o Espírito Santo vivo. Sem ele, a igreja esfria-se dia após dia. A adoração passa a ser mecânica, cheia de muita capacitação, de muitas melodias, de muitos acordes muito bem tocados. E aqui eu não estou dizendo para você para não aprimorar e ser excelente, muito pelo contrário, seja excelente, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, a igreja esfria-se dia após dia. A adoração passa a ser mecânica, a fé perde a paixão ardente, que dá profundidade à nossa personalidade toda. Esse tipo de fé é como um fogão sem fogo. Sabemos isso. A primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez a alguns efésios que pareciam cansados e abatidos foi: recebestes vós o Espírito Santo quando vocês creram? Atos capítulo 19, versículo 2, quando o apóstolo Paulo chegou naqueles cristãos ali, ele fez questão de perguntar: vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês foram impactados pelo Espírito Santo? O derramar do Espírito já aconteceu sobre você? Não. Então vamos lá, né? Quando Jesus viu que seus discípulos estavam tristes e desesperados, ele não prometeu a eles nada além de que iria derramar o Espírito Santo. Quando Jesus viu que os seus discípulos estavam tristes e desesperados, ele prometeu que o Espírito Santo viria e permaneceria em seus espíritos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Nós podemos ter esse consolo, querido, mas com maior frequência do que acreditamos. Os crentes hoje nem mesmo têm ouvido falar do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa voltar de novo para os nossos altares, para os nossos púlpitos. Como nós podemos desfrutar o companheirismo do Espírito Santo? Primeiro, reconhecendo que ele está presente em sua igreja e o recebendo de bom grado, desejando sinceramente sua orientação e dependendo dele a cada instante. O amor de Deus e a graça de Jesus só podem alcançar o nosso espírito mediante esse companheirismo com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que a igreja estava reunida orando por um discernimento, e de repente Paulo e Silas chegaram naquele ambiente profético. A Bíblia diz que haviam entre eles mestres e profetas que estavam orando, e então veio para a mesa uma proposta de missões, de evangelização, querido. Eu quero até abrir aqui a Bíblia para a gente ler esse texto com você, para você ver do que a gente está falando, que desse texto ele é muito poderoso. Eu quero abrir aqui para a gente poder ler ele não estava aqui nas minhas anotações, então eu estou abrindo aqui, ó, Atos capítulo 13, versículo 1. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que haviam sido criados com Herodes o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separe para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo suas mãos sobre eles, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Uau, que incrível! Sabe, companheirismo com o Espírito Santo. A igreja precisa voltar a ter companheirismo. Por quê? Por que eu estou falando e eu li esse texto de Atos 13 com você? Porque se é fato que a palavra comunhão, ela tem essa questão do companheirismo, a segunda expressão dessa palavra comunhão, ela é parceria. O segundo significado da palavra comunhão é trabalhar em parceria. Lucas capítulo 5, versículo 10 fala sobre isso.
e conformar-se com Filipenses capítulo 3, versículo 10. Trabalhar juntos como parceiros no mesmo propósito e compartilhar alegria, tristeza, vitórias e provações. O Espírito foi enviado à terra com a finalidade de trabalhar em parceria com os crentes, para vivificar espíritos mortos, dando testemunho da graça de Jesus Cristo. Lembra lá do vale de ossos secos de Ezequiel? Profetiza, filho do homem, profetiza, poderão estes ossos viverem, profetiza. E ele então libera vento do Espírito, vem dos quatro cantos da terra e assopra sobre este vale de ossos secos. Oh, é incrível demais, sim ou não? É incrível demais, querido. O Espírito foi enviado para vivificar espíritos mortos, dando testemunho da graça de Jesus. Antes de deixar este mundo, Jesus disse aos seus discípulos: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Evangelho de João capítulo 15, versículo 26 e 27. Podemos entender daí que a grande missão de pregar o Evangelho foi dada primeiro ao Espírito Santo. Sabe por que não dá certo a gente pregar a palavra sem o Espírito Santo? Porque a missão de pregar o Evangelho foi dada primeiro ao Espírito Santo de Deus. E depois, foi dada primeiro ao Espírito Santo e depois aos santos que creram no Senhor. Jesus enfatiza aqui que a obra da evangelização deveria ser levada a cabo como uma ação conjunta entre o Espírito Santo e a igreja, a humanidade. Com o Espírito Santo participando, é o que nós vemos em Atos 13. Quem manda separar Paulo, quem manda separar Barnabé e Saulo é o Espírito Santo. Atos 13, versículo 2, e ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Versículo 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Amém? Uau! O Espírito Santo precisa fazer parte, porque ele é que foi chamado para. Nós somos agentes nós somos só, agentes dele. Lembra quando o Senhor Jesus enviou os discípulos, colocou a mão sobre eles, derramou o Espírito Santo sobre eles, deu a eles poder e autoridade e os enviou. Esse trágico fracasso foi resultado, nos dias atuais, melhor dizendo, as pessoas não reconhecem o Espírito Santo, nem o recebem de bom grado, uma vez que não dependem dele, terminam em fracasso, tentando com esforço próprio realizar a obra de Deus. Esse trágico fracasso foi ressaltado claramente no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, cearei e ele comigo. Se essas palavras tivessem sido dirigidas a um incrédulo, querido, não causariam surpresa, mas foram ditos à igreja de Laodiceia, aos crentes do tempo do fim do mundo. Que horrível revelação. Pense nisso, querido. Nosso Senhor disse que estaria conosco para sempre mediante o seu Espírito Santo. Não era assim na igreja primitiva. Os santos do primeiro século reconheciam que a evangelização devia ser feita do princípio ao fim, acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 5, versículo 30 ao 32, quando os apóstolos pregadores foram levados perante o conselho judaico em Jerusalém, a fim de serem examinados, Pedro respondeu nesses termos as perguntas do conselho: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem.
Pedro confirmou ali que a obra de evangelização dos apóstolos era executada de parceria com o Espírito Santo. Jesus não começou a pregar o reino do céu senão depois de haver recebido a plenitude do Espírito Santo. Nós não temos como fazer a obra dele sem essa comunhão com o Espírito Santo. Um jovem por nome chamado Archibald Brown entrou para uma escola de preparação de pastores estabelecida pelo pregador Spurgeon, de renome mundial. Depois que Brown recebeu o diploma dessa escola, ele se tornou um pastor bem-sucedido em Londres, e milhares de pessoas se apinhavam para ouvi-lo. Muitos admiravam a tremenda unção do jovem pastor e se perguntavam de onde vinha seu grande poder. Depois de sua morte, o segredo foi descoberto na velha e manuseada Bíblia que ele usava. Em Atos 15, 28, ele havia registrado uma nota ao pé da página. Ó, quão importante é um trabalho onde nosso companheiro principal é o Espírito Santo. Sem sua parceria, nenhuma vida de fé ou obra evangélica tem valor. Se você pegar a história de todos os grandes pregadores ao longo da história, eles têm uma profunda relação com o Espírito Santo. Eles têm um profundo companheirismo com o Espírito Santo. A bênção e o sucesso em nossa vida de fé e de pregação do Evangelho também estão em proporção direta à profundidade do companheirismo com o Espírito Santo. Depois de ressurreto e antes de sua ascensão, Jesus reuniu seus discípulos junto a si e ordenou-lhes que pregassem o evangelho ao mundo inteiro. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. E eu estarei convosco todos os dias. Mas depois de lhe haver dito isso, o Senhor não mandou que começassem a pregar o Evangelho de imediato. O Senhor lhes disse que a pregação do Evangelho não poderia ser feita sem a companhia do Espírito Santo. Atos, querido, diz assim, melhor dizendo, Lucas 24, 49, depois eu cito Atos para você, lá em Lucas 24, 49, diz assim, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito tempo depois desses dias, lá em Atos capítulo 1, Jesus, depois de ressurreto, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E depois que vocês receberem o poder, vocês serão minhas testemunhas. Está entendendo essa pegada? Por que da comunhão com o Espírito Santo? A graça, o amor e a comunhão com o Espírito Santo. É essa pegada que nós queremos transmitir hoje aqui nesse estudo para você. A maravilhosa vitória do Evangelho da igreja primitiva ocorreu porque os discípulos obedeceram a ordem de Jesus de modo incondicional. Eles ficaram em Jerusalém até que foram cheios do Espírito Santo e então saíram para pregar. Campbell Morgan, teólogo inglês e pastor abençoado, escreveu este comentário de Atos 5, 30 ao 32. O testemunho do Espírito Santo é o único poder definitivo com o qual a igreja pode contar. Dentre outros fatores, este é o mais poderoso. Se não pudermos cooperar bem com o Espírito Santo, não poderemos exercer a influência do Evangelho nem em Jerusalém, nem em Londres, nem em Campo Grande, nem em Mato Grosso do Sul, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Se os que pregam o Evangelho não são dotados com este poder invisível, e se a igreja não refletir ao mundo essa luz eterna e misteriosa que ela recebeu, ambos serão sempre deficientes, inúteis e tão frios quanto a morte. Embora seu aspecto exterior pareça imaculadamente perfeito e excelente, se quisermos encher Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Brasil, da pregação do Evangelho, da verdade da palavra de Deus, nós devemos ter o Espírito Santo como companheiro, como aquele que nos envia, que abre a porta, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é que vai falar, é que vai convencer. Sabe por que você precisa, querido, ter uma comunhão com o Espírito Santo? Porque a palavra diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
O livro de Atos dos Apóstolos diz clara e repetidamente que o evangelho era pregado tendo a companhia do Espírito Santo. Em Atos 8 encontramos o diácono Filipe, que desceu a Samaria e conduziu reuniões de avivamento, nas quais uma grande multidão arrependeu e foi salva. Inúmeras pessoas eram curadas, grandes milagres e maravilhas foram realizados. E era abundante alegria. No meio deste grande avivamento, um anjo apareceu de repente a Filipe e lhe disse que fosse para o sul em direção a Gaza. Quão diferente é a vontade de Deus da vontade do homem. Poderia parecer-nos que o diabo havia tentado Filipe com a revelação errada. Por que deveria ele deixar aquelas reuniões vitoriosas e ir para um deserto? Porque Filipe trabalhava de parceria com o Espírito Santo. Ele deixou de pregar para uma multidão e foi pregar para um camarada que estava numa carruagem, indo para um lugar, mas esse camarada espalhou o evangelho naquela nação aonde ele foi. A Bíblia descreve essa cena da seguinte forma: levantou-se Filipe e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, alto funcionário de Cândace, rainha dos etíopes. Presta atenção, querido. Olha como que as coisas são. Olha como que o Espírito Santo trabalha de forma diferente. O qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Atos capítulo 8, versículo 27 ao 28 conta essa história. O Espírito Santo enviou Filipe ao deserto a fim de pregar o evangelho da salvação a uma alma preparada. E como este tipo foi salvo, Filipe ceifou uma colheita muito maior do que teria ceifado se tivesse permanecido em Samaria, dirigindo reuniões de evangelização. Não deveríamos negligenciar nem desprezar o que parecem ser pequenas ordens do Espírito Santo. Não temos a mínima ideia do que ele pode estar planejando. A palavra do Espírito Santo a Filipe foi até mais específica. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Atos 8, 29. Guiado dessa maneira, Filipe aproximou-se do carro no momento e no lugar exato. Quando o eunuco etíope lia o capítulo 53 de Isaías. Olha só que extraordinário. O Espírito Santo leva ele chega num momento, sabe aquele momento assim, aquela jesuicidência, que as pessoas chamam de coincidência. Ele chegou bem naquele momento que o camarada estava lendo Isaías 53 e pergunta para ele: você entende o que você lê? Ele diz: não entendo, não tem ninguém que me explique, então eu vou te explicar. Sabe como que termina isso? Termina isso de forma extraordinária, porque o eunuco pergunta: tem uma água ali, ó, o que me impede de me batizar? E Filipe pergunta: você crê? Creio. E ele batiza, e esse camarada vai para o seu país, para a Etiópia, para os etíopes, anunciar Jesus naquele lugar. O Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe. Isto é que é verdadeiro companheirismo, querido. Filipe foi levado, foi trazido, sabe? Você tem noção do que o Espírito Santo pode fazer com alguém? Arrebatar alguém, tomar alguém, transladar alguém, levar de um lado para o outro num tempo, sabe esse negócio da máquina do tempo que os caras falam tanto aí, né? De criar uma máquina do tempo. Cara, isso aí é muito do Espírito Santo, esse negócio de máquina do tempo. Cara, é fantástico, porque o Espírito Santo fez isso, né? Tirou o cara daqui e jogou lá, assim, como se fosse uma máquina do tempo. É fantástico. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, isso que é verdadeiro companheirismo. Alguns poderiam explicar nossa falta de poder como desculpa de que o Espírito Santo já não opera desse modo em nossos dias. Mas Jesus disse: Ele, o Pai, vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito é o mesmo para sempre e Ele está conosco nesse momento. Se Ele não pode realizar o trabalho é porque os crentes hoje o traem e o negam. E além de não dependerem dele, ainda não prestam atenção. Negligenciar o Espírito Santo é que faz o poderoso evangelho tornar-se notícia ultrapassada, como antiguidade no museu. No capítulo 10 de Atos encontramos outra cena do trabalho em conjunto. Pedro, de parceria com o Espírito Santo, é enviado a pregar a um centurião gentil chamado Cornélio e a toda a sua casa.
No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Leia lá o texto de Atos capítulo 10, versículo 9 ao 20. Nesse texto, o Espírito Santo de Deus envia Pedro para pregar para Cornélio, para derramar o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. Esse texto é fantástico. Nós podemos ver aqui uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Cornélio, um centurião do exército romano em Cesareia. Quero concluir essa minha palavra, esse estudo do Logos hoje. O Espírito Santo, o Senhor Jesus nos mandou pregar ao povo, testificar que Ele é, e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, pois ouviam os gentios falar em línguas e engrandecer a Deus. A obra maravilhosa do Espírito Santo com parceria, a obra maravilhosa dos apóstolos com essa parceria do Espírito Santo de Deus. Mais adiante em Atos, Lucas descreve a cena na qual uma congregação toda cooperava com o Espírito Santo. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, que é o texto que eu já li para você de Atos 13. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-lhe Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Este relato nos ensina diversas lições importantes acerca da relação entre a obra de evangelização e o Espírito Santo. Na pregação do Evangelho, o Espírito Santo é onipotente, soberano. Aqui ele mostra que ocupa posição de preeminência na igreja, empregando o pronome eu, subestendido no texto, que significa que a obra do Evangelho é a obra que ele exige. Aqui ele também acentua que o embaixador extraordinário e pleno potenciário não é uma denominação nem a pessoa humana, mas ele próprio, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que foi incumbido de pregar. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, a Bíblia diz: ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos cooperadores. Então você precisa se focar na comunhão do Espírito Santo. Na comunhão do Espírito Santo. Na comunhão do Espírito Santo. De coração desejo que todos nós sejamos engajados na evangelização. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Em vez de nós estarmos apenas com igrejas cheias de pessoas, nós precisamos estar cheias de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Quero concluir essa minha fala com você nesse estudo do Logos, que nós precisamos depender da ajuda do Espírito Santo. Para termos comunhão com Ele, nós precisamos depender da ajuda do Espírito Santo. E é isso que em Atos capítulo 16, versículo 10, fala, que o apóstolo Paulo trabalhava de parceria com o Espírito Santo. É certo de que Paulo foi o apóstolo dos apóstolos, a quem Deus usou poderosamente, mas ele sempre trabalhava em parceria. A Bíblia diz assim, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Que eles foram, outro texto, eles foram impelidos. Em alguns lugares, queridos, o Espírito Santo não permitiu que Paulo pregasse. Você está entendendo? A dimensão da comunhão com o Espírito Santo. Olha o que a palavra diz. Devemos reconhecer de igual modo que até um apóstolo tão sensível ao Espírito Santo como Paulo era capaz de cometer atos afoitos devido ao seu grande zelo na pregação do Evangelho. Foi isso que aconteceu. Passando Paulo e Silas pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, porque não era a hora, não era o momento. Querido, deixa eu dizer para você que sabia que às vezes nós falamos demais. Nós temos que orar até para saber o momento que nós devemos pregar para alguém.
Como assim? O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para a gente lá em 2 Coríntios, a comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos entender que isso é muito mais profundo do que a gente imagina, porque a palavra diz que o Espírito Santo impediu Paulo. Paulo queria pregar, porque tudo que Paulo queria era pregar. Ele queria ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Mas a palavra diz que o Espírito Santo impediu eles de pregarem a palavra na Ásia naquele momento. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos capítulo de número 16, versículo 6 ao 10, querido. Às vezes nós somos tão afoitos, nós queremos enfiar algo em alguém, entendeu? E o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, ainda não é hora. Não chegou o momento ainda de pregar na Ásia. E aí, se você pregar num lugar que o Espírito Santo não preparou ainda o ambiente? Está entendendo por que você tem que ter comunhão? Por que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo precisa ser uma verdade na sua vida? Porque às vezes nós, no ímpeto de fazermos a obra de Deus, nós fazemos coisas que não deveríamos, porque não é o tempo. Quem prepara o ambiente para a pregação da palavra é o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar? Se a ordem de Jesus é ir de pregar, e por que o Espírito Santo impediu? Impediu porque não era a hora. Porque aquelas pessoas não estavam prontas. O ambiente não estava pronto para a pregação da palavra. Quando lemos essa passagem, parece-nos que estamos vendo Jacó lutando com o anjo de Deus. As expressões foram impedidas pelo Espírito Santo e o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tem um sentido combativo. Paulo tentava avançar para pregar e o Espírito Santo puxava para trás. Cenas assim tão vívidas na Bíblia mostram-nos que o Espírito Santo dirigiu os passos de Paulo. É impossível captar plenamente a tremenda lição que essa passagem ensina. Esta cena maravilhosa revela com clareza que o Espírito Santo quer tomar parte na obra do Evangelho como companheiro e que o iniciador da obra não é nenhum ser humano, mas o próprio Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo, que possuía caráter quase imaculado e perfeito, enfrentava dificuldade em ser guiado pelo Espírito Santo, devido à sua paixão ardente e vontade indomável. Talvez o objetivo de Deus, permitindo que Paulo tivesse um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7, fosse para que Paulo sentisse sua fraqueza e dependesse inteiramente do Senhor. Deduzimos daí que devemos sempre buscar primeiro a orientação do Espírito Santo e sermos obedientes e quebrantados, a fim de podermos ser conduzidos por Ele como ovelhas por um pastor. Só então poderá o Evangelho ser pregado em parceria com o Espírito Santo. Se tentarmos fazer o trabalho sem Ele, entristeceremos o coração de Deus, pois tal companheirismo é indispensável à igreja. A graça, o amor e a comunhão. A comunhão com o Espírito Santo vai dizer para você se já é a hora de fazer alguma coisa ou não, até mesmo para pregar o Evangelho para alguém. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Esse é o nosso Ministério de Ensino Logos. Se inscreva no canal Logos, curta, compartilha, comenta, manda para o maior número de gente, bota nas tuas redes sociais. Vamos embora, gente. Vamos fazer isso funcionar para a glória de Deus. Que Deus abençoe você grandemente. E deixa aí seus comentários, faça suas perguntas. Nós vamos estar monitorando o canal aí no YouTube e compartilharmos e escrevermos e respondermos em nome de Jesus. E nós voltamos na terça-feira que vem e eu quero continuar nesse assunto com você a respeito do Espírito Santo. Você vai me ver falar muito sobre o Espírito Santo nos próximos dias, porque eu sinto uma necessidade de nós tratarmos desse assunto de forma mais profunda. Agradecemos a todos em nome de Jesus. Eu oro para que você, aonde você estiver, e quando você ouvir este estudo, o Espírito Santo seja derramado sobre você, que você receba revestimento de poder, receba o batismo do Espírito Santo, que você receba novos dons, novas línguas, que você fale novas línguas, que você receba o dom do Espírito Santo de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha uma comunhão profunda com o Espírito Santo, que a voz do Espírito Santo seja um sino que soe na sua mente, no seu coração, na sua audição, lá na sua alma, e que você possa ser guiado por Ele. Que o Espírito Santo de Deus te encha onde você estiver, que você seja plenamente cheio do Espírito Santo. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus.
Que o Espírito Santo nos guie a igreja do Senhor. Guia a igreja Irmãos Menonitas em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, no mundo inteiro, e que nós possamos ser uma igreja relevante, cheios da presença do Espírito Santo de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.